Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos rever quais são os sólidos geométricos e eu vou trazer algumas curiosidades para vocês também. Eu sei que vocês já se lembram quais são, então eu vou falando daqui e vocês vão repetindo aí, tudo bem? Este aqui é o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele tem as bases, que podem ser quadradas ou então retangulares, e as laterais também são retangulares. Ele é composto de 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Tudo bem? Este aqui é o cone. O cone, ele é uma projeção feita sobre uma base redonda, uma base circular. Você lembra dele, né? Ele lembra aquele chapéuzinho do palhaço. Este aqui é o cone. Esse aqui é o cubo, eu sei que você se lembra. Ele também tem 6 faces quadradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? A gente lembra dele lá no dado, a gente lembra ele no cubo mágico também. Eu sei que vocês veem bastante aí o cubo, tá? Também tem o cilindro. O cilindro, ele também é uma projeção sobre 2 bases. As bases são circulares, ó. 1, 2 e aqui ele é envolto por um retângulo que forma o cilindro. O cilindro, a gente vê ele bastante em latinhas de refrigerante, que mais? Em latinha de leite condensado a gente também vê, né? Quando a gente vê que tem as 2 bases circulares e é envolto essas 2 bases para formar o cilindro, tá bom? E agora eu vou trazer alguns colegas nossos que vocês já conhecem, que são as pirâmides. As pirâmides, elas têm as bases diferentes. Eu trouxe algumas bases diferentes aqui para vocês verem. A base dessa pirâmide é um quadrado, então ela é uma pirâmide de base quadrada. Essa aqui é outra pirâmide, tá vendo? Só que ela tem a base triangular. E ele acaba sendo igual em todos os lados. Então, todos os lados que eu colocar, ele fica igual. Diferente dessa pirâmide aqui, que se eu coloco assim, ela fica diferente, tudo bem? Então, a base dessa pirâmide aqui, ó, é quadrada. E a base dessa pirâmide, ela é triangular. Essa pirâmide aqui, ela é diferente das outras duas. Porque, ó, a base dela é diferente da base quadrada e também é diferente da base triangular. Vamos contar quantos lados que ela tem? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se ela é uma pirâmide que tem uma base de 5 lados, ela é uma pirâmide de base pentagonal. Diferente, né? E tem mais essa daqui, ó, que também é uma pirâmide, mas ela tem a base com alguns outros lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, ela é uma pirâmide de base hexagonal. E quais são as curiosidades que eu falei que eu ia trazer para vocês? Bom, a gente conhece as pirâmides, não é de hoje, correto? A matemática em si, ela é uma coisa muito antiga. E uma coisa que também é muito antiga são as pirâmides. As pirâmides, a gente conhece elas lá do Egito. Você deve se lembrar. As pirâmides do Egito, eu até anotei, elas começaram a ser construídas há 2.686 anos antes de Cristo. Bom, se o nosso calendário ele começa depois do nascimento de Cristo, então é sinal que as pirâmides têm mais de 4.000 anos. Muito velha, né? Ó, muito velha, muito antiga. Então, as pirâmides são coisas bem antigas. E vocês sabem para que serviam as pirâmides? As pirâmides serviam como túmulos dos faraós. Naquela época, os faraós eram conhecidos pelas riquezas, né? Por terem os seus impérios muito famosos, muito ricos. E não podia ser diferente na hora que eles morressem. Então, as pirâmides elas eram feitas para poder guardar os corpos dos faraós, que eram todos embalsamados para poder ser preservados com o tempo. E as pirâmides mais famosas são 3, que é a pirâmide de Quéops, que é a famosa pirâmide de Gizé, que também é uma das 7 maravilhas do mundo, a pirâmide Quéfren e a pirâmide Miquerinos.
diferente, né? Então, pra gente ver, a matemática tá em todo lugar. As pirâmides são muito conhecidas, as pirâmides do Egito, e as pirâmides do Egito, elas são parecidas com essa daqui, ó. E elas são feitas, né, na verdade, de pedras bem grandes, e tem até alguns mistérios para saber como que foram construídas as pirâmides. Qual será que é seu palpite? Tem gente que fala que foram os alienígenas, tem gente que fala que foi o povo hebreu, né, na época que eles eram escravos do povo egípcio que ajudaram a construir ali. E o que você acha? Você acha que foi quem construiu? E se você fosse construir uma pirâmide, você ia construir para quê? Eu ia construir para guardar alguma coisa muito preciosa para mim, talvez dinheiro, talvez se eu tivesse ouro para guardar ouro, o que você guardaria na sua pirâmide? Se eu fosse você, pesquisava mais um pouco aí sobre as pirâmides, saber como elas foram construídas, como elas são de verdade. Eu vou deixar algumas fotos aqui para você saber como que são as pirâmides hoje, que elas ficam bem longe da gente, mas é legal a gente conhecer o mundão que tem aí, muita matemática. Tchau, tchau, até a próxima aula!